Mateus capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 13. Verso 1 ao verso do número 13. Mateus capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 13, ao verso de número 12, perdão. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por advertência prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressando por outro caminho à sua terra. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de termos o exemplar da tua palavra nas nossas mãos e pelo texto sagrado lido nessa noite. E pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao falar ao teu povo, que não seja, ó Deus, a sabedoria humana, o intelecto humano que nos fale, mas que pela tua graça, tu conceda-nos, ó Deus, o Espírito Santo, iluminando, ó Deus, a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar. Que essa palavra produza em nós consolo, edificação e exortação. É a nossa súplica no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, eu acredito que essa é uma passagem extremamente oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? É comum imaginarmos essa passagem bíblica no momento do Natal, no momento em que se aproxima, em que o mundo todo para contemplar, né, para pensar um pouco a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Boa parte do mundo, na verdade, existem alguns países no mundo que não há a celebração que ocorre no Ocidente e nem na Europa e em outras localidades, que não há essa celebração, não há essa veneração, não há esse reconhecimento à pessoa bendita do Senhor Jesus. Há alguns países onde a oportunidade de celebrar uma data como essa é algo completamente proibido, inexistente em alguns lugares. Mas nós, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, Ele nos proporcionou nascermos em um país onde nós podemos adorá-lo e saber que deve ser reverenciado um dia que traga em memória o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A passagem que nós acabamos de ler, meus queridos, traz o momento em que os magos chegaram até Jesus. O momento em que três reis, né, como a tradição vai dizer que são três reis magros, embora o texto não faça essa afirmação. Nós já tivemos oportunidade de outra ocasião poder refletir a esse respeito. Não existe um texto claro dizendo que são três reis magros, mas mesmo assim a tradição acaba colocando como sendo três reis magros. E quando eu penso desses três reis magros, né, desses magos que vieram visitar Jesus, eu lembro de um filme que já fez muito sucesso no passado, hoje não, nem tanto, mas O Quarto Rei Mago. Conta a história de um homem que também se aventurou nessa viagem em direção a Jesus, em direção a encontrar o menino Jesus que havia nascido. Ele também vê a estrela de Belém e ele sai nessa mesma caminhada,
mas ele acaba se desencontrando dos outros 3 reis magos. Esse filme ele acaba reforçando a tese da tradução, embora essa não tenha uma afirmação bíblica. Mas o texto vai nos dizer, o filme vai nos dizer, que esse homem sai na direção, em busca daqueles 3 reis magos que haviam saído na sua frente, e ele acaba não encontrando esse homem. E quando ele encontra Jesus já bastante velho, bastante debilitado, e o rei mago já encontra Jesus com seus 33 anos. Já encontra Jesus prestes a ser condenado, a ser julgado, e é um filme extremamente tocante. Imaginar que ele levou 33 anos, boa parte da sua vida, procurando Jesus, até o momento que chega e encontra Jesus nos momentos finais da sua vida. Vale a pena assistir e refletir um pouco sobre ele. Esse filme, se você gosta de assistir filme. Mas o texto sagrado, meus queridos, ele mexe com nossa emoção quando nós observamos que esses 3 magos, esses magos que foram se alegrar, foram festejar o nascimento do Senhor Jesus, eles celebraram o primeiro Natal. Foram aqueles que, pelo primeiro momento na história, tiveram o desejo de fazer do nascimento de Jesus uma celebração, de fazer do nascimento de Jesus um momento de alegria, um momento de gozo, um momento de paz. Como o próprio texto nos diz, que o nascimento de Jesus para eles foi um momento de gozo, de tamanha alegria, de satisfação ao perceber que encontraram Jesus. Alguns vão sugerir, inclusive, de que o momento em que ele chega até Jesus já havia passado um período, mais ou menos entre 2 anos. Há algumas especulações a esse respeito, pelo período em que a ordem é dada por parte de Herodes, que as crianças de 2 anos para baixo, elas precisavam ser executadas. Então, alguns vão sugerir que quando eles encontram Jesus, eles já não encontram Jesus, mas um bebezinho na manjedoura. E isso fica claro pelo texto, mas que eles já teriam encontrado Jesus, já um menino, um garoto, por volta dos seus 2 anos. Pelo menos essa é a intenção, a especulação de alguns. Mas o texto nos apresenta, a nossa intenção nessa noite é refletir sobre características daqueles que desejam celebrar o Natal de uma maneira verdadeira. Aqueles que desejam se alegrar nesse momento tão especial em que nós trazemos em memória o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Já tivemos a oportunidade de, no domingo passado, ouvirmos através da oração e através da reflexão do pastor Maurício a verdade de que nós não sabemos a data exata em que Jesus nasceu. É a verdade de que nós não sabemos a data exata em que nasceu o Filho de Deus nesse mundo. Nós não sabemos com exatidão qual foi a data. Alguns vão sugerir no mês de abril, alguns vão sugerir inclusive até o dia, 6 de abril. Mas não existe não existe nada escrito, nada que possa comprovar qual foi a data exata do nascimento de Jesus. Mas que, com certeza, existe uma data que nós temos convicção, é o dia em que ele nasceu dentro do nosso coração. Essa data é importante, essa data é relevante, e independente de qual seja o mês, de qual seja o ano, qual seja o ano, o mês ou o dia em que Jesus nasceu, o fato dele ter nascido no nosso coração é muito mais importante para nós hoje do que fazer especulações acerca do dia, do mês, do ano e da hora em que Jesus nasceu. Como celebrar então esse Natal? E essa passagem é interessante porque mostra um homem que não queria celebrar o Natal, o homem que não queria celebrar o nascimento de Jesus, o homem que fez de tudo para odiar aquele dia, para tentar apagar aquele dia da história. Mas é de balde tentar se levantar contra os planos de Deus. É de balde tentar se levantar contra os projetos de Deus. É de balde tentar se levantar para frustrar os planos daquele que tem todo o poder, daquele que tem o poder absoluto, daquele que faz como quer, daquele que manda e não é mandado. É de balde tentar se levantar contra quando a mão de Deus está em ação. Porque quem poderá impedir a mão de Deus? Quem poderá impedir a ação de Deus? Então Herodes, da sua maneira, dentro da sua autoridade, tenta frustrar isso, mas é debalde, estava tudo escrito, a profecia havia de se cumprir, inclusive com a participação dele da maneira que foi feita. Mas como então celebrar o Natal? Como então celebrar esse momento de alegria? Não aquela celebração de simplesmente se reunir com seus familiares em volta de uma mesa recheada de coisas gostosas. Não apenas aquele Natal celebrado por aqueles que
para aqueles comerciantes, naqueles que sobrevivem do comércio e que têm nesse período as suas vendas extremamente aquecidas, né, diante do momento que nós estamos vivendo, certamente abalados. Mas numa época normal, são vendas extremamente aquecidas. E mesmo diante do momento da pandemia que nós estamos vivendo, aquilo que se observa nas ruas, aquilo que se observa nas lojas, aquilo que se observa nos shoppings, é que apesar da queda, ainda tem um movimento muito grande de pessoas que, por não terem medo, ou por estarem negligenciando, estão indo à frente aí para tentar fazer com que, ganhando seu dinheiro e adquirindo produtos para fazer com que essa data seja uma data diferenciada para a sua família. Essa data é uma data alegre também para aqueles que trabalham em reformas, nas construções, a construção civil, né? Aqueles que trabalham de maneira autônoma na construção civil. Quantos pintores não são contratados para pintar as casas? Né? Quantas pessoas são contratadas para colocar cerâmica? Quantas pessoas são agraciadas pela bênção do 13º, das férias, né, daquele dinheirinho que tem a mais no final do ano, e é o dinheiro que estava faltando para aquela família trocar a cerâmica. Né? Quantos montadores de móveis são abençoados nessa época, que com esse dinheiro o casal consegue comprar um armário novo, um rack, alguma coisa, e acaba trocando a mobília e fazendo com que tantas pessoas fossem abençoadas. Né? Então, o final de ano, né, o Natal e o Ano Novo, ele mexe com muitas pessoas, mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa economia e mexe também com as nossas emoções. Mas como nós podemos celebrar essa data de uma maneira significativa? Como nós podemos fazer com que o Natal, com que a lembrança do nascimento do Senhor Jesus Cristo enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de alegria, mas uma alegria não passageira, não momentânea, não uma coisa transitória, mas uma coisa real, viva. Como nós podemos fazer com que a lembrança do nascimento do Senhor Jesus Cristo seja algo diferenciado para cada um de nós? Em primeiro lugar, para que o Natal tenha um sentido diferente, para que o nascimento do Senhor Jesus Cristo seja visto por nós de uma maneira diferente, é necessário que aqueles que celebrem essa data entendam que Ele é Rei. Ele é Rei. Que coisa maravilhosa, meus queridos, é quando aqueles homens embarcam nessa viagem das suas cidades, das suas terras, da sua terra natal, em direção a Jerusalém, com um desejo: ver o recém-nascido Rei dos Judeus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eles não estavam indo ver um bebezinho, filho da irmã Maria, que fora criado como sendo filho de José. Não, eles estavam vindo visitar Jesus, o Rei dos Judeus. Uma coisa era reconhecer Jesus como Rei dos Judeus diante dos sinais prodígios que ele estava fazendo. Uma coisa era ver e reconhecer Jesus como Rei dos Judeus diante das multidões que ele estava saciando com a multiplicação de pães e peixes, com coxos sendo curados, cegos tendo visão, paralíticos andando, mortos voltando à vida. Era fácil para essas pessoas que estavam ao seu redor, vendo os milagres de Jesus, reconhecer como Rei. Era fácil reconhecer Jesus como Rei, quando ele estava andando por sobre as ondas do mar, né, quebrando tudo aquilo que se podia imaginar, né, as leis da física. Como é que pode algo dessa natureza? Ele pode todas as coisas, porque todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, e todas as leis foram criadas e estabelecidas por ele, e ele faz o que quer, como quer e do jeito que quer. E agora nós vemos Deus de uma maneira soberana, sendo um bebê infante, seja recém-nascido, ou seja com os seus 2 anos de idade, como alguns supõem, pela interpretação que fazem do texto, mas ele encontra Jesus uma criança. Ele encontra Jesus não com rei, não com pompa. Eles não foram atraídos Jesus pelos milagres de Jesus, eles não foram atraídos Jesus pelos feitos de Jesus, eles não foram atraídos a Jesus porque Jesus pregava de maneira maravilhosa, pregava discursos que arrasava e atraía as multidões. Eles foram até Jesus, uma criança, reconhecendo que ele era rei.
Ele é rei dos judeus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para prestar homenagem. Nós estamos aqui para reconhecer que ele é rei. Louvado seja Deus. O Natal pode ser celebrado por muitos grupos. O Natal pode ser celebrado por muitas pessoas, inclusive por nós, cristãos, que batemos no peito para afirmar que somos cristãos. Mas nós precisamos celebrar pelo motivo certo, pela razão certa. E a nossa motivação nessa noite, hoje e sempre, é essa realidade. Ele é rei. Louvado seja Deus. Ele é rei. Ele nasceu rei. Ele não se tornou rei. Ele nasceu rei. Nasceu o rei dos judeus. E não apenas rei dos judeus, mas também é rei dos brasileiros, dos africanos, dos angolanos, dos americanos, dos franceses. Ele é rei sobre todo o céu e sobre toda a terra. E existem algumas verdades interessantes acerca do reinado de Jesus. Primeiro, que ele é rei dos reis. Não existe um rei comparável a Jesus. Não existe um rei que possa se equiparar a ele. Não existe um rei na história que tenha a capacidade de ser comparado a Jesus de Nazaré. Não existe um rei comparado. Ele é um rei diferente, porque ele é rei dos reis. Ele é rei dos reis e é um rei diferente, porque o seu reinado não tem fim. O seu reinado não morre com a sua morte, tendo assim o seu substituto, como na monarquia o seu filho substitui. Mas no reino de Deus não. O rei Jesus é diferente. O rei Jesus, a sua coroa não lhe foi tirada no momento da morte, mas o momento da morte apenas ratificou, verificou-se, constatou de que ele é rei dos reis e que nem a morte poderia detê-lo. Ele é rei sobre a morte, ele é rei sobre o mar, ele é rei sobre tudo e sobre todos. Ele é rei. O seu reino é eterno. O seu reino não se acaba com 3, 4 ou mesmo com a sua própria morte, mas ele permanece para sempre. O seu momento de glória, de grande triunfo, não é em cima de um cavalo com uma espada. O seu momento de grande triunfo foi numa cruz, pregado, porque o nosso rei é um rei diferente. Enquanto os reis em festas mostram a sua capa e a sua suntuosidade, mostrando a grandeza do seu império, ele mostrou a sua grandeza quando fora pregado na cruz, quando disse ao Pai lá no jardim do Getsêmani: Senhor, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ele era um rei. Ele é rei sempre eterno, que não passa, que não muda e que é. Na cruz ele triunfou e hoje ele está reinando para todo sempre à direita de Deus. Você quer celebrar o Natal de uma maneira real, de uma maneira concreta? Esqueça de todo o glamour que tem essa data, de todas as tradições familiares que possam ter sido construídas ao longo da sua vida. Quer respeitar essa data, quer honrar essa data, quer lembrar do nascimento de Jesus com grandeza? Lembre que ele é rei. Lembre que ele é rei. Quer lembrar de Jesus como rei? Quer viver essa realidade de que Jesus é o rei dos reis, de que ele é o Senhor dos senhores, de que ele é o Senhor do Natal, de que o seu nascimento precisa ser lembrado e reverenciado? Esteja pronto para fazer aquilo que os magos fizeram. O texto vai nos dizer que aqueles homens viram a estrela no Oriente. Quem está pronto para celebrar o Natal? Quem está pronto e conectado para celebrar o Natal com significado e com propósito, consegue enxergar os sinais de Deus ao longo da história? Eles conseguiram enxergar o sinal de Deus ao longo da história. Aquela estrela para muitos não significava absolutamente nada, mas para aqueles homens significava um sinal de Deus em direção ao cumprimento de uma profecia. E é justamente esse mesmo sentimento que precisa também haver nos nossos corações, se desejamos celebrar essa data com significado e com propósito. Em primeiro lugar,
precisamos reconhecer que Jesus é rei. Em segundo lugar, precisamos reconhecer os sinais de Deus no decorrer da história. O momento que nós estamos vivendo, pandemia, desordem, momento de caos, momento de tantas verdades e de tantas mentiras. O momento onde nós depositamos a nossa confiança no momento e em seguida nos frustramos no outro momento. Estamos vivendo um momento complicado da história, não só do Brasil, mas do mundo, onde o império das trevas tem mostrado a sua grandeza e onde os sinais do fim se apresentam. É nesse momento que precisamos estar atentos para dizer: Deus tem dado sinais ao longo da história. E o momento que nós estamos vivendo não é um momento para estarmos apenas com medo de nos cuidarmos, nos protegermos, com certeza. Mas a igreja precisa estar vigilante e alerta, porque além de um problema de saúde que se apresenta no mundo hoje, precisamos ter a visão de Deus para entender que a palavra de Deus se cumprindo, de que a igreja precisa estar alerta e vigilante, porque o Senhor está às portas, porque o Senhor está voltando, porque o caos que nós estamos vivendo não é novidade para quem lê a Bíblia, não é novidade para quem lê o Princípios de Dores, não é novidade para quem lê o Apocalipse. O momento que nós estamos vivendo é prenúncio do fim. E a igreja precisa estar atenta para celebrar o Natal, reconhecendo a ação de Deus no decorrer da história, os sinais de Deus no decorrer da história. Quer celebrar o Natal de uma maneira real, concreta, não ilusória, não passageira, não temporal apenas, mas real, concreta, submeta-se à vontade de Deus. Não adianta fazer a melhor ceia de Natal do mundo. Não adianta fazer na igreja a cantata mais linda, com todos os instrumentos musicais, um belo coral, todo mundo padronizado, com aquela roupinha, um colar lindo, maravilhoso. Não adianta nada daquilo ali. Se o meu coração, que faço tais coisas, Deus não tem a prioridade. Deus não é o Senhor. Eu não estou disposto a obedecer. Porque o que vai dar sentido ao que eu faço para Deus não é o que eu faço, é o que está no meu coração. Não é o que eu faço, nem como faço, é o que está no meu coração. Porque no meu coração pode até Deus realmente estar reinando. O desejo pode ser realmente de glorificar, de exaltar a Deus, mas pela minha limitação eu não consigo fazer com excelência. Mas há sinceridade no meu coração, há compromisso no meu coração. O que Deus está interessado não é apenas o que eu faço, nem como eu faço, mas é o que há no meu coração. É o que há no meu coração. Aqueles homens viram o sinal de Deus, deixaram tudo o que estava fazendo, as suas agendas particulares, e foram guiados por Deus até o menino Jesus. O verdadeiro Natal é celebrado no coração de pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus. O verdadeiro sentido do Natal só repousa sobre os corações daqueles que entendem que Jesus veio ao mundo como Rei, de que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, de que Deus é o Senhor da história e deixa os seus sinais e as suas marcas ao longo da história, e de que deve haver o sentimento de obediência, de se submeter a Deus, porque se Ele é Rei, eu preciso estar disposto a ser seu súdito. Não há possibilidade de eu afirmar que Jesus é Rei, meu Rei, se eu não estou disposto a ser seu súdito.
se eu não estou disposto a obedecê-lo, se eu não estou disposto a me colocá-lo à sua disposição para servi-lo, porque é isso que faz um súdito quando encontra o seu rei. Para que eu possa desfrutar o verdadeiro sentido do Natal, eu preciso fazer não apenas de um momento, mas da minha vida. Eu tenho um foco, o compromisso ardente de adorá-lo. Não existe a comemoração, a celebração do verdadeiro Natal sem que a adoração não esteja envolvida. A adoração está envolvida desde o primeiro momento, quando saíram lá da sua cidade de Natal e viajaram quilômetros até chegarem até onde estava Jesus. Com que desejo? Adorá-lo. Se prostrar para adorar Jesus. Só isso. Esse sentimento de adoração é que nos fará, de fato, vivenciarmos a realidade de um cristianismo sólido, alicerçado e maduro. O desejo de adorar Jesus. O que lhe trouxe aqui essa noite? Quando você sai da sua casa para vir para o culto, qual o sentimento que há no teu coração? É para rever os amigos? É para passar um tempo, se distrair? É para, de certa forma, ouvir uma palavra de autoajuda que possa lhe trazer uma palavra boa, lhe fazer bem? Ou você vem para adorá-lo? Ou você vem para lhe render louvores? Ou você entende que momentos como o que nós acabamos de vivenciar no momento de louvor é para ser um momento de júbilo, porque Deus está presente? Porque a sua palavra nos diz que quando houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará. Porque a sua palavra nos diz que Ele habita no meio dos louvores. E apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, quando nós louvamos, quando nós adoramos, nós sentimos a presença de Deus de uma maneira especial no nosso meio. O verdadeiro Natal é celebrado no coração daqueles que entendem que Jesus precisa ser honrado, que entendem que Jesus precisa ser adorado, de que entendem que Jesus precisa de fato ter o senhorio da minha vida, reinar completamente sobre a minha vida. Nas mais diversas áreas da minha vida, Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa ser o Rei absoluto. E por essa razão eu tenho um foco, adorá-lo. A minha vida não está embutida apenas em satisfazer a minha vontade. A minha vontade, ela passa a ser o segundo plano, porque em primeiro lugar está a vontade de Deus. Em primeiro lugar, não está eu me agradar, fazer algo que me agrada, que me traga prazer, que me dê gozo, que me dê satisfação, mas o meu prazer está a fazer a vontade de Deus. O meu prazer é poder fazer algo que alegre o coração de Deus. O meu prazer é fazer com que a vontade de Deus seja manifesta dia após dia na minha vida. Eu tenho um desejo de me aproximar de Deus e poder Ele olhar para mim e dizer: eis aí um filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Nós, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, precisamos colocar essa disposição no nosso coração. Eu quero adorar a Deus. Sabe por que alguns naufragam na fé? Sabe por que alguns não encontram sentido no Evangelho? Sabe por que alguns não têm prazer em ler a Bíblia, em orar, em vir para reuniões como essa? Sabe por que para alguns momentos de louvor é um momento de monotonia, onde tem que ficar em pé para ter que repetir aquilo que outros estão cantando? É porque ainda não entenderam o verdadeiro significado da adoração. Mas quem entende o verdadeiro sentido da adoração sabe muito bem o que acontece quando nós estamos adorando, quando a igreja juntas, unidas e reunidas, começa a render louvores àquele que reina soberanamente sobre tudo, sobre todos, acima de tudo, aquele que governa soberanamente terra, céu, terra e todo o universo. Quando nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, quando nós, seres mortais, imperfeitos, finitos, começamos a desfrutar de um sentimento e de uma emoção que apenas os anjos podem fazê-lo, porque a Bíblia nos diz que os anjos clamam e louvam ao nosso Deus e ao nosso Pai, dia após dia, seja de dia e à noite, dizendo: hosana, bendito seja, santo, 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 é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando a igreja adora, quando a igreja vibra, quando a igreja se emociona na presença de Deus, nós sentimos algo diferente. Quem adora a Deus sabe o que significa ler a palavra, sabe o que significa ler, esmiuçar, não com a sede de procurar coisas que vai enfraquecer a sua fé, ou a fé
alheia, mas lê a palavra com a necessidade, como alguém que está em busca de beber água, que alguém que está com muita sede e quer beber aquela água gelada que possa refrescar a sua alma. Quem sabe o que é adoração tem prazer em ler a Bíblia, porque entende que enquanto lê, não é apenas um ato de leitura, não é apenas algo mecânico. Nós não estamos lendo um jornal. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é um momento de adoração com Deus, onde Deus está falando conosco, onde Deus está ministrando aos nossos corações, onde Deus está colocando prumo na nossa vida. Cabe a nós olharmos e dizer: Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como pode alguém celebrar o Natal se está morrendo, defiando, mas não lê a palavra, não ouve a palavra, não há espaço na sua vida para a palavra? Que Natal é esse? É um Natal comemorado por qualquer um, menos pelo cristão. Mas o cristão vai olhar para a Bíblia de maneira diferente. O cristão vai olhar para a Bíblia e vai dizer: eu tenho prazer na tua palavra, eu tenho prazer na tua lei, ela me guia o caminho, ela enche o meu coração com favos de mel, ela é uma bússola que me guia nesse mundo tão tumultuado que nós estamos vivendo. Ela me guia, ela me dá uma direção, ela me dá uma saída. Bendito seja o nome de Jesus. Aqueles que desejam celebrar o Natal estão prontos a ouvir de Deus coisas novas. Jesus muda, Deus muda o GPS, dá uma outra direção, dá um outro destino. Quem está disposto a celebrar o verdadeiro Natal está atento ao que Deus está falando e está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Se o Senhor mandar ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor mandar ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. E eu estou pronto a ouvir o que o Senhor tem a falar. O texto vai nos dizer que eles no sonho foram avisados. Mais uma vez, sinal de Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, Deus falando, dando direção. Não há celebração do verdadeiro Natal se não há consciência de que Deus sempre faz algo novo, que Deus sempre está se manifestando a sua vontade dia após dia na nossa vida, e que através da sua palavra e da sua vontade vai nos guiando no caminho que nós devemos andar. O verdadeiro Natal é celebrado por aqueles que estão dispostos a mudar o rumo da sua vida, a ir pelo caminho que o Senhor está guiando, para que a vontade de Deus seja cumprida, para que a vontade de Deus possa ser, de fato, plenamente realizada nas nossas vidas. Aqueles a quem a vontade desejam celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo são aqueles que entendem perfeitamente e têm a habilidade de ter a sabedoria para conduzir os seus passos. Deus falou, está falado. Não precisa perguntar a Deus, questionar a Deus, murmurar com Deus, mas passando por Jerusalém e por Herodes é mais perto. Herodes foi tão simpático. Será que apenas não foi um sonho? É preciso ter ouvidos para ouvir quando Deus fala, ter sabedoria para conduzir os seus passos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz e um sono tranquilo, que Deus dia após dia esteja lapidando a nossa vida e o nosso caráter, e que sim, celebremos o verdadeiro Natal, o Natal daquele que é rei, daquele que é Senhor, daquele que morreu, que vive eternamente e que um dia há de voltar. Que Deus abençoe a todos, um feliz Natal, que Deus te abençoe. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque há mais de 2000 anos atrás, o Senhor enviou o teu Filho Jesus a fim de morrer na morte de cruz pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, porque se somos quem somos, e se hoje estamos aqui reunidos, é porque o Senhor Jesus
fez parte desse plano maravilhoso para que pudéssemos hoje estarmos aqui como a tua igreja, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Perdoas as nossas falhas, as nossas imperfeições, às vezes, ó Deus, que nós erramos, que nós falhamos, que nós não colocamos o Senhor no devido lugar nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, ensina-nos a celebrar o nascimento do teu Filho Jesus, como o Senhor deseja, e não satisfazendo as expectativas da sociedade corrompida que nós estamos vivendo, nem a do nosso próprio coração. Que o Senhor seja Rei soberano sobre nós, que haja disposição para te adorar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.